Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e vamos começar um vídeo especial para vocês. Vocês já devem estar vendo aí no título. Eu vou trazer um especial aqui, uma playlist especial sobre o Grammy 2021. Vou trazer aqui informações sobre o Grammy, falar de muitas coisas interessantes para vocês. Também vamos analisar os indicados, os possíveis indicados e também, quem sabe aí no ao vivo a gente também pode acompanhar o Grammy que vai acontecer o ano que vem. Tá previsto ali para finalzinho de janeiro, vamos ver se nada muda para 2021. Então eu vou trazer vídeos especiais aqui para o canal, possivelmente num horário alternativo, que é o que está saindo hoje, terça-feira às 11 horas da manhã, e vamos acompanhar, vamos saber muitas coisas interessantes. Eu também vou saber e passar essas informações para vocês de muitas coisas do que já passou do Grammy e também as suas polêmicas. Hoje nós vamos comentar, vamos analisar a lista dos possíveis indicados às principais categorias do Grammy 2021, já que 2020, por mais que a gente tenha tido a pandemia do novo coronavírus, a gente tem muitos indicados e muitas coisas interessantes, muitos álbuns interessantes para a gente analisar e também fazer as nossas considerações. Trazendo a minha colinha aqui do celular como sempre, algumas revistas especializadas, principalmente do exterior, já divulgaram as suas principais indicações, as principais categorias do Grammy 2021. As indicações oficiais devem sair ali entre novembro e dezembro, vamos ainda ter a confirmação certinho da data, e eu vou trazer um vídeo aqui comentando das principais categorias, as oficiais, né, as já lançadas pelo Grammy mais pra frente. Então vamos analisar como que foi as divulgações. As revistas especializadas não foram todas que divulgaram todas as categorias, então algumas divulgaram só de algumas categorias, outras divulgou de só uma categoria, então nem sempre a gente vai ter repetições aqui de indicações. Começando pela Billboard, divulgou os seus possíveis indicados a álbum do ano. Então as possíveis indicações, né, as prováveis indicações: o Post Malone com Hollywood Bleeding, The Weeknd com After Hours, Fiona Apple com Flat the Bolt Cutters, Harry Styles com Fine Line, Dua Lipa Future Nostalgia, Luke Combs com What You See Is What You Get, Rod Rich com Please Excuse Me for Being Unsocial e The High Woman com o álbum High Woman. Bem, dessa lista aqui, considero aqui, né, dos álbuns, eu escutei algumas coisas do Post Malone, do The Weeknd, do Harry Styles e escutei o álbum inteiro da Dua Lipa. Pelo que dos que eu conheço aqui, eu gosto muito do da Dua Lipa, mas os outros têm bastante qualidade e as pessoas estão falando muito das indicações do The Weeknd e da possível vitória dele com After Hours. Não sei, é um álbum interessante, todo mundo fala que ele vai indicar este álbum nas categorias pop, então ele vai pegar as principais indicações, as principais categorias do Grammy 2021. Os outros, eu posso até depois trazer para vocês vídeos analisando, mas se a Billboard já traz eles como indicações, é porque eles também têm muito potencial para vitórias. Billboard indica outros nomes possíveis. Indicam Chromatica, da Lady Gaga, Gaslighter, da Dixie Chicks, Eternal Attack, do Lil Uzi Vert,
Kirk do Da Baby, Sugar da Megan Thee Stallion, Circles do Mac Miller, Will Card da Miranda Lambert e Real Nouns do Jason Isbell e The 400. Desses aqui que estão como possíveis, eu ouvi todo o álbum de Chromatica e o pessoal fala bastante do álbum da Megan e também do Da Baby. Indicações boas aí pra gente ter. Será que vai ter algum rapper que possa ganhar? Eu acho que de todas as indicações que nós temos aqui, eu acho que o principal é The Weeknd. Não tem outro pra gente pensar pra essa categoria. Mas eu queria muito que fosse a Dua Lipa. Vou ser bem sinceros, assim como um fã ferrenho de Dua Lipa, eu queria que ela ganhasse. Não sabemos ainda, né, qual que é o potencial do Future Nostalgia pra ganhar essa premiação. A Billboard também divulgou os seus prováveis indicados para a gravação do ano. Então, a principal, né, os principais indicados é o The Weeknd com Blinding Lights, Post Malone com Circles, Billie Eilish com Everything I Want, Mary Morris com The Bones, Harry Styles com Adore You, Rodriguez com The Box, Megan Thee Stallion e a Beyoncé com Savage Remix e Dua Lipa com Don't Start Now. Blinding Lights e Don't Start Now eu acho que saem na frente aqui. Eu acho que por tanto que tenha tocado essas músicas, porque eu escutei bastante as duas músicas, eu acho que são boas indicações aí para vencer esta categoria. Não sei o que as pessoas consideram dos outros, né? O que consideram das outras indicações. Harry Styles eu acho bom a música, Circles do Post Malone também. A Megan também aparece como uma boa indicação. Eu apostaria em The Weeknd e Dua Lipa para ganhar essa categoria. A Billboard também deixa alguns possíveis indicados, que é o Drake com Juicy Slide, o Happy Future com Life is Good, Lady Gaga com possível Stupid Love e Rain on Me, Travis Scott com Heights in the Room e Doja Cat com Say So. Say So é uma boa indicação também, mas não sei se é um potencial e se a Billboard está apostando bastante nessa música, não sei. Na categoria de música do ano, diferentemente da categoria de gravação do ano, a Billboard repete algumas indicações. Post Malone com Circles, Billie Eilish com Everything I Want, Mary Morris com The Bones, Harry Styles com Adore You, The Weeknd com Blinding Lights, Selena Gomez com Lose You to Love Me, Alicia Keys com Underdog e Dixie Chicks com Gaslighter. Aí eu acho que aperta um pouco pro The Weeknd, não sei minha opinião, mas eu acho que The Weeknd tem potencial, Alicia Keys também tem potencial e eu acho que um pouquinho também da Selena Gomez. Ou posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu acho que a Selena tem bastante potencial pra vencer aí. As possíveis outras indicações da categoria: Bob Dylan com Mother Most Fool, OZ com Heights, The Room e Life is Good e Beyoncé e Megan Thee Stallion com Savage Remix. Não sei se esse remix teria potencial para ganhar. Eu acho que ele poderia ganhar pelo burburinho em cima da Megan, mas eu não sei. Um pouco das minhas considerações em relação a Megan ganhar alguma coisa de muito destaque dentro do Grammy. E aí a Billboard encerra com os possíveis indicados artista revelação. Aí eu já acho que a Megan pode ganhar aqui. A Megan, uma indicação, Summer Walker, outra indicação, Doja Cat, Tonis and I, Ingrid Andress, Gabi Barrett, Rex Orange County e Conan Gray. Doja e Megan eu acho que são bastante potenciais aí para essa categoria. Não sei os outros, eu não gosto muito de Tonis and I, então eu não posso comentar muito sobre, mas eu acho que a Megan e a Doja saem bem à frente nessa categoria. A Valerie também deu as suas opiniões na categoria de álbum do ano. As indicações então da Valerie são o Tio de Gambino com 1520, deu uma enrolada aqui legal pra falar o nome do álbum. A Dua Lipa com Future Nostalgia, Fiona Apple com Fat The Bounty Cutters, Harry Styles Fine Line, The High Woman, Lady Gaga Chromatica, Post Malone Hollywood is Bleeding e The Weeknd After Hours. Eu considero uma boa briga aí o Chromatica, como que as pessoas estão analisando Lady Gaga, mas na minha opinião, eu acho que se a Lady Gaga entrar nessas principais categorias com o álbum, eu acho que ela vence. Só que o Grammy deu uma polêmica esses tempos atrás, falando que entre Lady Gaga e Dua Lipa eles vão escolher uma para entrar como álbum do ano. Por quê, queridos? Põe as duas lá, indica as duas e seja o que Deus quiser. Precisa disso.
O Grammy já querendo causar polêmica antes do tempo. Não precisa disso. A Valory indicou só essa categoria. Aí vamos para a Forbes. A Forbes também indicando. O que a Forbes fez então em relação às indicações? Eles dão apostas certas, eles dão apostas possíveis e improváveis. Para a gravação do ano, apostas certas da Forbes: The Weeknd, Blinding Lights, Dua Lipa, Don't Start Now, Roddy Ricch com The Box, Megan Thee Stallion, Beyoncé Savage Remix, Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me, Post Malone, Circles e Harry Styles, Watermelon Sugar. Eu acho que só a Forbes está apostando um pouco no Harry Styles, hein? Porque é agora que a gente vem com uma música dele. Apostam no álbum como um todo, mas não em músicas separadas. Não sei o que as outras indicações pensam sobre, mas é uma aposta interessante, mas eu ainda vou considerar aqui nessa lista da Forbes o The Weeknd. Lady Gaga entra também interessante nessa categoria. Aí os possíveis da Forbes: Taylor Swift, Cardigan, BTS, Dynamite, Mary Morris, The Bones, Billie Eilish, Everything I Want e The Dix Chicks, Gaslighter. Possíveis ainda estão possíveis. E aí tem os improváveis: a Doja Cat com a Nicki Minaj, Say So, DaBaby e Roddy Ricch, Rockstar, e Cardi B e Megan Thee Stallion com WAP. DaBaby eu acho que pode entrar nessa indicação, eu acho que lá nas apostas certas. Porque essa música ficou bem no topo lá da parada da Billboard, né? Então eu acho que pode entrar, é bem interessante aí. Aí a Forbes deixa só essa indicação. Aí vem o site Hits Daily Double, também fazendo indicações. E eles colocam como os favoritos e os prováveis. Álbum do ano nos favoritos deles: The Weeknd, After Hours, Harry Styles, Fine Line, Lil Baby, My Turn e Taylor Swift, Folklore. Será que o Folklore? Aqui diz que os editores ficaram divididos em relação a essa indicação. Será que o Folklore tem possibilidade? Não sei. Fico um pouco na dúvida. Aí os prováveis do Hits Daily Double: Juicy WRLD, Legend Never Die, Pop Smoke, Shooty for the Stars and for the Moon, Dua Lipa, Future Nostalgia, Jhené Aiko com Chilombo, Dix Chicks, Gaslighter, Lady Gaga, Chromatica, Fiona Apple, Fat The Booty Cutters. Acho que faltou uma Dua Lipa e uma Lady Gaga ali nos favoritos deles, eu acho. Pra gravação do ano, os favoritos deles é o The Weeknd, Blinding Lights, Post Malone, Circles e Lil Baby, The Bigger Picture. Desculpa, eu não ouvi nada do Lil Baby. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu aposto com Blinding Lights. Tudo bem que o pessoal ficou um pouco assim, um pé atrás. O Post Malone tá indicando música que já faz um tempão, né? Mas ele conseguiu que a indicação de Circles e do álbum dele entrasse pra 2021. Aí as prováveis indicações pra gravação do ano: Harry Styles, Adore You, DaBaby com Rockstar, Dua Lipa, Don't Start Now, Doja Cat com a Nicki Minaj, Say So, Mega com a Beyoncé, Savage, Juicy WRLD, Marshmello, Come and Go, Arizona Zervas com Roxanne. Esses dois últimos eu não ouvi, então não posso dar muita opinião. Dos que eu já ouvi, eu acho que Don't Start Now e o Adore You pode ser que peguem ali e possam até surpreender se for essa indicação mesmo. A canção do ano, favoritos pra eles: The Weeknd, Blinding Lights, Harry Styles, Adore You, Lil Baby, The Bigger Picture. Aí os prováveis pra eles: Dua Lipa, Don't Start Now, Mary Morris, The Bones, Gabby Barrett, I Hope, JP Sex, If the World Was End, Taylor Swift, Cardigan ou Betty. Será que a Taylor entra com indicação no Grammy com o Folklore, em alguma música do Folklore? Eu tenho minhas dúvidas, mas o pessoal elogiou bastante o Folklore, então pode ser que surpreenda. E aí a última aposta do Hits Double: melhor novo artista. Os favoritos para eles é Summer Walker, Pop Smoke e Doja Cat. Prováveis: Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Morgan Wallen, Megan Thee Stallion e JP Sex. Eu acho que a Doja tem muito potencial para levar essa categoria. Tenho um pouco de dúvida. A Megan pode ser também que surpreenda. Eu acho que vai ficar entre as duas. O Grammy quiser fazer uma coisa mais, sei lá, sofisticada, vamos dizer assim, pode ser que mostre uma coisa diferente, mas vamos analisar. Quando chegar a lista oficial, aí a gente vê qual que é a possibilidade e o que o Grammy pode trazer de novidades ou não novidades, surpreender ou não surpreender.
Vamos aguardar as apostas. O que vocês acham das categorias, das principais categorias do Grammy? Quem é que vai ser indicado, quem é que não vai? Que é aposta, que não é aposta, que pode surpreender? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante. Continue acompanhando o especial do Grammy 2021 aqui no meu canal, que eu vou trazer vários vídeos para vocês falando sobre o Grammy, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.